bem-vindos ao Papo Voluntário. É um bate-papo promovido pela Parceiros Voluntários para que a gente possa falar sobre voluntariado. Essa iniciativa faz parte do Desafio Voluntário, que começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 5 de dezembro, e você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube e também a versão podcast pelo nosso canal no Spotify. Eu sou Nicole Moraes e vou conduzir o nosso bate-papo. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos e eu tenho cabelos cacheados na altura dos ombros. E hoje eu estou vestindo uma blusa cinza. O nosso convidado de hoje é o Abel Reis, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários. Bem-vindo, Abel. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Meu nome como você já adiantou, é Abel Reis. Eu sou um homem branco, de óculos, cabelo liso, mais curto. Estou trajando uma roupa que é uma roupa que tem um tom cinza azulado e um sotaque carioca bem evidente. Muito bem. O meu ele é um pouco mais carregado lá do sul do Brasil, né? Acho que fica um pouco Verdade. claro também. Mas, enfim, que bom te ter com a gente. E a ideia nesse primeiro papo voluntário é justamente a gente abrir as comemorações do desafio voluntário e também o nosso bate-papo. Então, para começar, queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória e o que te trouxe como voluntário até a Parceiros Voluntários. É, Olha, eu sou filho de imigrantes portugueses que se radicaram no Rio de Janeiro, nos anos 50 do século passado. E nós morávamos, ao contrário do imaginário que todo mundo tem de que o carioca gosta de zona, todo carioca é zona sul, gosta de praia. A vida real é diferente. Eu nasci num subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro que era um bairro bem modesto, e eu morava, enfim, junto de comunidades populares. Meu pai era um pequeno comerciante naquela região, naquela área do Rio de Janeiro, num bairro que se chamava Quintino Bocaiúva, que tem uma das características desse bairro de Quintino Bocaiúva, e talvez a principal, seja de que lá nasceu e se criou o Zico, o grande jogador de futebol, que é uma figura que eu admiro muito, inclusive. É, Dito isso, é, eu, desde cedo, digamos assim, desde muito jovem, eu estudei em escola pública, enfim, tive uma vivência da vida real da sociedade brasileira daquela época, num bairro popular da zona norte da cidade. E eu acho que, de alguma maneira, digamos assim, marcou de uma forma importante, de tal modo que eu acho que criei uma sensibilidade social que depois se desenvolveu, né? Muitos anos mais tarde, quando eu entrei na faculdade, vou pular um longo período aí, mas muitos anos mais tarde, quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar filosofia. E todo mundo que estuda humanidades, muitos vão estudar porque querem mudar o mundo, né? E comigo não foi diferente. E isso é também uma característica, digamos assim, uma evidência de que o tema do mundo em que vivemos, da sociedade que criamos, construímos e que queremos, sempre teve muito a ver comigo. Então, essa sensibilidade, eu eventualmente a formei muito jovem, levei para a faculdade, fiz filosofia, depois fui estudar informática. Finalmente passei 28 anos da minha vida profissional na publicidade, com ênfase aí para toda a inovação digital, tecnológica que a publicidade viveu no mundo todo e no Brasil não foi diferente. Então, foram 28 anos nessa jornada e durante a minha atividade profissional, o tema do impacto social das tecnologias também me movia, né?
E eu tive a oportunidade, como liderança da empresa que eu cuidei aqui no Brasil, de apoiar diretamente alguns programas educacionais de formação, de orientação profissional para jovens em situações de risco. Então, novamente, reforçando esse tema da, da, da dimensão social do mundo que a gente vive, sempre me afetou muito. Finalmente, eu cheguei no voluntariado. Então, acho que foi uma jornada meio que articulada, em que, evidentemente, eu não planejei nada disso, mas que finalmente me levou até o voluntariado e hoje a oportunidade de servir a parceiros voluntários como presidente do Conselho de Administração, que para mim é um motivo de orgulho enorme trabalhar com pessoas tão incríveis, tão dedicadas, tão competentes para ajudar a gente a ter um mundo menos problemático, digamos assim, do que a gente tem. Perfeito. A Parceiros Voluntários surgiu há 27 anos, né, muito com a ideia de fazer um voluntariado organizado, num momento em que ainda nem existia uma lei de voluntariado no Brasil, né, então a gente começou também a fazer parte de todo esse movimento e contribuímos muito para a formação de voluntários até hoje. A gente tem a Jornada do Voluntário, tem cursos de coordenador de voluntário para as organizações da sociedade civil, né? Mas a gente também percebe que ao longo do tempo o voluntariado e a percepção que a gente tem sobre o voluntariado ela muda. Assim como as tecnologias, né, a gente vai se adaptando aos novos momentos da sociedade. E como, enfim, eu sei que tu és um entusiasta, né, aí das novas tecnologias e tudo isso, eu queria começar o nosso bate-papo te provocando, né, sobre qual é a concepção de voluntariado que a gente tem hoje e como que ela acompanha essa sociedade tanto em transformação de novas economias, de tecnologia, de 4.0, né? Enfim, se tu puder Sim, compartilhar com a gente. claro. É, Veja, eu acho que a primeira coisa importante a dizer é que a Parceiros cumpre um papel importantíssimo como carregando a bandeira do voluntariado, ela cumpre um papel importantíssimo de ajudar, na medida em que a gente consegue, ajudar as pessoas que a gente atinge, impacta, que a gente conecta, ajudá-las a desenvolver uma percepção de que a gente tem uma missão no mundo. Ao lado da missão de criar e cuidar de uma família, ao lado da missão de seguir uma carreira profissional e ao lado de outras dimensões da vida, né, que eu estou chamando aí de missões, a gente também tem uma missão que é a de ajudar o próximo a ser melhor e a viver melhor. É, então, esse papel de carregar uma bandeira que conscientiza as pessoas sobre o seu papel no mundo é muito importante. E numa sociedade como a brasileira, eu acho que a importância dessa bandeira é maior ainda, né? Por quê? Porque a sociedade brasileira ela tem certas feridas que ela carrega de há séculos, né? E que se traduzem muitas vezes no preconceito, que se traduzem na falta de acesso a condições de saúde, educação, alimentação, que se traduzem num certo isolamento das pessoas que tenham mais posses e mais condições econômicas, um isolamento em bunkers, em condomínios, enfim, espaços murados, né?
tentando que quase que como se proteger do mundo lá fora, né? Eu acho que tudo isso pinta um quadro em que a sociedade brasileira, de fato, é, precisa abraçar a ideia do voluntariado como alguma coisa, como uma ferramenta que nos ajuda a ser melhor, sermos melhores, ajuda a transformar o mundo à nossa volta e, novamente, nos ajuda a cumprir uma das nossas missões na vida. Então, eu acho que isso é importante a gente ter isso em perspectiva, por quê? Porque essa parece uma ideia óbvia, mas muitas vezes a gente não percebe. E não percebe, inclusive, porque não é raro você confundir essa atitude de fazer a diferença na vida do outro voluntariamente com a ideia do assistencialismo, Um ponto do bem ser importante. bonzinho, né? Perfeito. Ah, eu sou bonzinho, eu faço, sei lá, algo importante pela minha comunidade. É exatamente isso que você deve fazer e não deve deixar de fazer. Mas o ponto é que não é sobre ser bonzinho. Não pode ser apenas sobre ser bonzinho. Porque a gente é, tem, eu acho que agora, a oportunidade de reimaginar o voluntariado em outra dimensão, ou em outra faixa de frequência, como eu costumo falar. Tentar nos afastarmos dessa ideia única e simplificadora do assistencialismo e que cumpre o seu papel, importante dizer isso, cumpre um papel, mas se a gente fica restrito a isso, a gente não faz com que os outros percebam que, ao agir em benefício do outro de forma voluntária, eu não estou ajudando apenas o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Essa é um retorno que a gente escuta de muitos voluntários, né? Ah, eu fui fazer uma ação voluntária achando que eu ia ajudar o outro, e na verdade eu saí muito mais beneficiado disso, né? Então, ela costuma Exatamente. ser uma ação de ganha-ganha. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, é, se a gente olha o voluntariado dessa perspectiva, de que ela é uma ferramenta de cuidado do outro, mas também uma ferramenta de cuidado de si mesmo, eu acho que a gente muda a chave de interpretação e isso permite a gente reimaginar o papel do voluntariado. E aí, penso eu que a Parceiros tem uma oportunidade excepcional de, carregando essa bandeira do voluntariado, ajudar a sociedade brasileira a reimaginar as possibilidades, o escopo, enfim, o alcance das ações de voluntariado. Perfeito. A gente tem alguns dados, né, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE de 2022, que fala de trabalho de uma forma geral, e entre esses itens avaliados está também o trabalho voluntário, né? E um dado que sempre nos chama bastante atenção é de que mais de 86% das pessoas, quando fizeram uma ação voluntária, fizeram por meio ou de escolas, ou de empresas, ou de organizações. Né? Então, a gente vê também a importância que as organizações têm no sentido de provocar e de oportunizar o trabalho voluntário. Então, queria também entender qual é a sua visão em relação ao voluntariado nesses espaços, né? Na escola, na empresa, e como que isso se Então, conecta com esse novo voluntariado. eu penso que os diversos agentes da sociedade que estão atuantes, né? Sejam órgãos de Estado, empresas privadas, empresas públicas, organizações do terceiro setor, associações de moradores, né? Enfim, você conta uma sociedade como a brasileira, dado a sua dimensão, seu alcance geográfico, né? E a sua diversidade, você tem inúmeras organizações que são capazes de atuar de forma cooperada e convergente
para acelerar, né, a presença, o alcance, o impacto do voluntariado, especialmente as empresas, especialmente as empresas. Por quê? Porque as empresas elas vêm desenvolvendo nas últimas décadas uma consciência de que a sua performance de negócios, os resultados econômicos de mercado que ela só alcança, só chega lá se você tiver os seus clientes e consumidores felizes, saudáveis, se desenvolvendo em todas as dimensões da vida, como eu havia mencionado. Essa é uma consciência de que eu não posso ser uma ilha de excelência em termos de modelo de negócio se o mundo ao meu redor não é uma ilha de excelência. Perfeito. E a ação da empresa ou da escola tem um impacto na comunidade. Tremendo. Então, eu acho que as empresas vêm se conscientizando progressivamente. Isso não é um processo rápido e nem um processo fácil, mas elas vêm se conscientizando de que é preciso dar retorno às comunidades, à sociedade, onde ela atua e onde ela cria valor econômico, Perfeito. Porque né? fortalecendo a Então, comunidade, ela também se fortalece, né? claro. Então, não é à toa que o tema do ESG se firmou com muita força nos últimos anos. Claro, novamente, enfrentando desafios, mas enfrentando desafios porque é um processo de amadurecimento e de conscientização, né? A gente vê que algumas empresas, nos últimos 2 anos, aparentemente estão dando um recuo no seu nível de compromisso com as ações de sustentabilidade, né? As ações em ESG de uma forma geral, mas eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento inevitável que as sociedades, que as empresas e todos os agentes que atuam numa sociedade como a nossa vão adquirir nos próximos anos. E penso eu, nós, como portadores dessa bandeira do voluntariado, temos que ser um agente de facilitação dessa mudança, dessa evolução, junto a empresas, escolas, entidades do terceiro setor, o que, aliás, a gente já faz. Então, a gente certamente está no caminho correto, e eu penso que nos próximos anos, muito provavelmente, a gente vai ver um recrudescimento, né, uma revitalização das ações do voluntariado. Quer ver um exemplo? E, Vamos lá. infelizmente, pelas razões erradas, pelas razões que nenhum de nós gostaria de estar olhando, os eventos das enchentes no sul do Brasil trouxeram o tema do voluntário e do voluntariado para a tela da televisão. É Sem provável que dúvida. muitas pessoas nem ouvissem mais essa palavra há algum tempo. E, repentinamente, a energia da ação voluntária e do compromisso e do entusiasmo em ajudar o próximo veio à cena. Perfeito. Eu tenho ouvido muito de que na pandemia a gente acabou se isolando fisicamente, né? Isso criou uma distância entre as pessoas e não houve assim uma mudança, talvez não houve uma movimentação em relação, né, a movimentos de solidariedade e de voluntariado que agora, num desafio que a gente viveu no Rio Grande do Sul, traz isso à tona. Né? É Então, isso. talvez a gente precise de alguns eventos assim para lembrar da importância do voluntariado, né? Em outros Eu não, momentos. eu concordo com você. Eu vou dizer uma coisa até que, assim, eu acho que momentos dramáticos nas sociedades, eles são oportunidades de amadurecimento. Essa é a verdade, né? Sociedades que enfrentam guerras, enfrentam grandes tragédias, né, de grande impacto, né, como
esta que a gente viveu e segue vivendo, né? Porque as consequências não foram embora do Não, que a gente viveu no Rio Grande do temos Sul. uma boa reconstrução por aí. Tem um desafio de reconstrução. Isso, de alguma maneira, torna o tecido social mais forte. E isso significa o quê? Mais sentido de coletivo, mais sentido de empatia, de solidariedade, de voluntariado. Então, eu penso que, é, por às vezes vias muito duras, a gente tem o aprendizado e acaba se conscientizando de forma mais aguda sobre o que significa fazer o bem pelo outro. Maravilha. Bom, a gente está quase se encaminhando para o final do nosso bate-papo, né? Já tem vários Claro. temas aí que a gente pode explorar em outros momentos também. Mas pensando que a gente tem aí um olhar para o futuro, né? A gente fala que, enfim, talvez a gente chegue a 10 bilhões de habitantes na Terra num futuro muito próximo, novas tecnologias que podem gerar eventualmente desemprego ou novas formas de trabalho, né? Rapidamente, assim, bem resumido. O que que a gente poderia pensar de voluntariado nesse contexto para o futuro? É, eu acho que você toca num ponto muito importante, porque as próximas décadas vão ser muito desafiadoras para as sociedades. E, em particular, a questão do emprego, da empregabilidade e do desenvolvimento e da educação serão cruciais para as nossas próximas décadas, e falo isso em escala global, né? Você acabou de falar 10 bilhões de habitantes em 2050 no mundo, né? Veja, eu sou defensor de uma tese de que a melhor maneira da gente transformar voluntariado em uma ferramenta que serve ao outro e serve a si mesmo é fazer do voluntariado o que eu chamo de uma moeda social. Tá aí um Ou conceito seja, para a gente explorar. é isso, uma moeda no sentido de que ela é um objeto que permite a troca entre as pessoas. Mas não estou falando de trocas econômicas, eu estou falando de trocas afetivas, estou falando de trocas de empatia, estou falando de trocas entre valores humanos, né? Se a gente tem esse ângulo de que servir o outro, servir a sociedade, por meio de ações voluntárias é uma moeda social, eu posso acumular moedas, não é? Então, Perfeito. moeda é algo que você pode acumular. Se você acumula muitas moedas no seu cofrinho, você tem uma boa quantidade de dinheiro. Se você acumula moedas sociais do voluntariado no seu cofrinho, você tem muitos serviços prestados à comunidade. E toda moeda pode ser trocada, eventualmente, por outros objetos, né? Eu posso pegar as ações de voluntariado que eu tenha realizado e posso trocar por créditos de experiência profissional no meu currículo, porque eu Perfeito. liderei equipes, Uhum. eu Desenvolveu atendi, habilidades. eu atendi centenas de pessoas, Uhum. eu falei com muitas pessoas, eventualmente pessoas que são de outra língua que não a minha. Então, se eu faço isso, eu estou exercendo o que os especialistas chamam das soft skills, das habilidades do relacionamento e da cooperação, que são cruciais para a economia que virá mais à frente. Ora, bolas, isso pode ser de fato uma oportunidade ao exercitar o voluntariado, ao exercer o voluntariado e acumular essas moedas que resultam da minha dedicação e significando, portanto, que eu estou aperfeiçoando as minhas habilidades, as minhas soft skills, isso pode se traduzir em uma créditos no meu currículo profissional que me pré-qualifique para uma vaga de emprego. Por exemplo, se eu for um jovem, né? Eu estou dando esse exemplo, talvez seja um exemplo mais fácil, mas há muitos outros Perfeito. e a gente pode, de fato, transformar ou dar a percepção de que voluntariado ela é uma ferramenta de inovação social e ela é uma moeda social. E se é uma moeda,
ela pode servir de uma forma efetiva para criar valor para quem atua e para quem é impactado positivamente pela ação do voluntário. Perfeito, essa é uma ótima provocação para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, especialmente nesse momento de desafio voluntário, em que por enquanto a gente ainda não acumula essas moedas, né? Mas pode ser justamente um incentivo para a gente experimentar o voluntariado, porque geralmente o que a gente ouve de quem é voluntário é de que depois que tu começa não quer mais parar, É né? isso. Então essa talvez pode ser aí a motivação para quem quiser começar no voluntariado junto com a gente. Bom, É Abel, isso. agradeço muito a tua participação. Deixo aqui um tempinho para a tua despedida antes de encerrar. Não, minhas palavras são de agradecimento. É, eu, de fato, nesse momento da minha vida, para mim é uma honra e uma realização, de fato, poder contribuir com parceiros voluntários e, de alguma maneira, ajudar o mundo ao meu redor a ser melhor. Muito obrigado. Que bom, a gente fica muito feliz com a tua participação. Na próxima semana a gente tem mais uma edição do Papo Voluntário. Se Isso. você curtiu, deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilha pelas redes sociais também e acompanhe a gente tanto pelo YouTube quanto Spotify e também pelas redes da Parceiros Voluntários. Até mais.